Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo. Eu sou aluno do 5º período de licenciatura em matemática da UNES e venho aqui junto dos meus amigos Yuri Frois e Thaleson Silva apresentar o trabalho do PIC sobre introdução às funções exponenciais e suas metodologias. E nesse artigo iremos discutir os conceitos e aplicações da função exponencial, da função quadrática, desenvolvendo a análise mediada nos conhecimentos de alguns autores, como Dante, como Paiva e alguns outros citados na bibliografia no final do trabalho. E com esse trabalho a gente busca levar a cada aluno a importância das funções em nosso cotidiano, fazendo com que cada um desses alunos assimile com clareza e aplicabilidade as funções em um problema. E a gente salienta que cabe ao professor uma profunda avaliação sobre cada aluno. Inicialmente, percebemos que ambos os autores citados no trabalho usam de metodologias pedagógicas parecidas, o que acaba se tornando uma tendência entre os autores de diversos livros didáticos. E eu venho falar aqui que a matemática, da forma que tem sido apresentada, tem levado alguns estudantes a criarem uma imagem de algo difícil, que somente os gênios conseguem entender. Mas o professor que é o agente primordial no processo de construção do conhecimento junto a esses estudantes. E cada vez mais a sociedade impõe que tenhamos uma capacidade de desenvolver e criar soluções de forma prática, rápida e eficiente para a resolução dos problemas do dia a dia nosso. E desde o ensino básico até os cursos de pós-graduação, temos a confirmação de uma necessidade de desenvolvimento de métodos dedutivos. E outro ponto que destaco aqui também é que toda a preparação do licenciado enquanto graduando deve se preparar da melhor maneira científica e acadêmica, estudar a fundo o conteúdo que for lecionado, sem deixar de lado a seriedade e a responsabilidade de ensinar de maneira correta e que contribua para a formação do aluno. E a maneira que eu, como professor, ensina, transmitindo credibilidade e confiança para os alunos, também eu tenho certeza que influencia muito nos resultados da aprendizagem. E nessa ação reflexiva, abre-se o espaço de um discurso matemático voltado tanto para aspectos cognitivos como para a relevância social do ensino da matemática. Isso implica no olhar a matemática, tanto no ponto de ser vista ou no seu fazer, sim, no seu modo, no como se pensa e na sua construção histórica. E diante das metodologias usadas para fazer esse trabalho, das metodologias que eu pesquisei sobre Dante, Paiva e esses outros autores, pude concluir que funções é um tema complexo no contexto da matemática e que, apesar de ser um assunto bem abordado nas obras relacionadas, os tipos de funções que abordaremos nesse trabalho está intimamente ligada com dificuldades de aprendizagem de vários alunos. E antes de passar para o nosso amigo Yuri aqui, dar continuidade, eu venho salientar novamente que cabe ao professor a sistematização dos conteúdos matemáticos que emergem nas aplicações, superando uma perspectiva utilitarista, sem perder o caráter científico da disciplina e do conteúdo matemático. Agora estarei passando para o nosso amigo Yuri aqui, está dando continuidade do trabalho, tá? Ele falará um pouco sobre funções e outras metodologias aqui que a gente citou no trabalho. Bem, pessoal, prazer, meu nome é Yuri. Vou dar sequência à nossa discussão, que foi abordada inicialmente pelo nosso amigo Ricardo.
Nós vamos entrar propriamente na exponencial, mas antes de falar de fato sobre a função exponencial, é importante a gente definir potência, né? É um assunto, uma operação fundamental da matemática, né? Então nós vamos saber por definição que potência trata-se da quantidade em que um dado número A será multiplicado por ele mesmo. Então, A na x significa que A será repetido x vezes, né? E para poder falar de função exponencial, é importante entender sobre funções. O que significa função? Qual a definição de função na matemática? Função significa que para todo elementinho azinho pertencente ao conjunto azão, existe um único elementinho bzinho pertencente ao conjunto bzão. Tal que, né, A associa B, entre outras palavras, f de A é igual a B. Na definição que nós trazemos no nosso artigo, fica muito claro isso, né? Que funções são aplicações da relação entre dois conjuntos, azão e bzão, onde azão é o conjunto de partida, que é o domínio, e bzão é o chamado contradomínio, né? E f de x é a lei de correspondência entre a relação entre o número x pertencente a A, certo? Com os elementos y pertencente a B. Então, embasados dentro dessa ideia de potência e função, a gente vai discutir a exponencial. O que a exponencial ela traz para a gente nessa discussão? A exponencial, a variável x, ela será o expoente da operação, ou seja, é chamada de equação exponencial quando a incógnita aparece no expoente. Então, toda vez que envolve expoente, requer conhecimento prévio de potenciação, de potência. Daí a importância da gente fazer uma discussão breve sobre potenciação. Então, por definição, pessoal, a exponencial, a função exponencial, é toda função da forma f de x igual a elevado a x, qual a tem que ser maior que zero e a tem que ser diferente de 1. Tá claro? A função exponencial, ela é crescente quando o meu a é maior do que 1 e decrescente quando o meu a é maior que 0 e menor que 1. Abaixo aí nós apresentamos como que se comporta o gráfico dessa função, tá? É importante dizer que a condição de existência da função exponencial é o conjunto dos números reais. E o conjunto imagem é o conjunto dos números reais positivos. Então, abaixo a gente apresenta um gráfico, né? Onde nosso eixo x nós temos alguns valores e um eixo y outros valores, associamos esses valores e fica muito claro que esse gráfico trata-se de uma função exponencial crescente com a maior que 1, tá claro? Na equação exponencial, pessoal, nós temos aí algumas propriedades importantes. Quando a é maior que 0 e a diferente de 1. Então, nós temos aí essa relação, que se a na x é igual a na y, x é igual a y, tá claro? Outras equações exponenciais sofisticadas se transformam na equação fundamental através de um artifício algébrico, né? Nós sabemos que são propriedades das potências raízes, fatoração e substituição de variáveis, tá claro? Nós temos também nessa discussão da exponencial as inequações exponenciais e a partir dos conceitos dela levantamos duas importantíssimas hipóteses, sendo que se na minha função exponencial a minha base a é maior que 1, eu tenho nessa inequação que a na x maior que a na y, o x vai ser maior que y. E a segunda hipótese é que se a base é maior que 0 e menor que 1, então a na x é maior que a na y, implica somente se x é menor que y. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer apresentar esse trabalho para vocês e o nosso amigo Thales vai continuar a discussão.
Então, galera, vou dar continuidade aqui ao trabalho e vou falar sobre as metodologias de alguns autores, mas vou salientar aqui que alguns professores têm de aperfeiçoar cada dia seu método. Tem que trazer sempre conteúdo atual e incentivar sempre também um aluno, tipo, a pesquisar novas fontes. A pesquisa que desenvolvemos busca uma proposta interdisciplinar, né? Onde os autores que falam desse conteúdo, segundo o que percebemos, eles trabalham com a união de outra disciplina com a matemática. O Dante, por exemplo, ele começa nos seus capítulos, sempre ele traz um texto, uma história do conteúdo que ele vai mostrar no capítulo. Ele faz textos sobre a radioatividade, onde o uso da exponencial é muito importante. No final do capítulo, ele vai e mostra um texto documentando sobre o Césio 137, que foi um dos maiores acidentes nucleares que teve até hoje no Brasil. É um texto muito interessante, desperta bastante a curiosidade do aluno. Outros autores também que fazem uns trabalhos semelhantes ao do Dante, por exemplo, é o livro didático do Gelson Levin. Ele também faz uma introdução mostrando onde é importante o uso das funções exponenciais. Ele trata no campo da geografia e fala sobre o crescimento demográfico do Brasil e como o problema é resolvido utilizando os conceitos de exponenciação. E aqui está mais um caso, o Manuel Paiva. O Manuel Paiva, ele trabalha a biologia junto com a matemática. Aí você percebe como que esse autor utiliza a interdisciplinaridade da disciplina para mostrar a utilidade da matemática. Nesse texto do Manuel Paiva, ele faz um texto mostrando como o uso da função exponencial pode ser útil no campo da biologia. Ele dá um exemplo de uma colônia de bactéria e faz com que o aluno apresente uma quantidade de bactéria após um determinado tempo. Isso tudo usando um conceito de exponencial. Então, com essas observações, nós podemos concluir que esses autores trabalham com os conceitos de interdisciplinaridade. Percebe que eles ligam a matemática com outras áreas, outras disciplinas. O ensino de funções, às vezes, é bastante complicado. Os alunos possuem muita dificuldade. E ainda mais quando o professor não sabe estimulá-lo. O professor tem que mostrar um motivo, algo que desperta sua curiosidade, para que esse aluno possa, então, vir a querer saber a respeito daquele conteúdo. Como dizia o Ricardo no começo lá, né, que a matemática muitas vezes é encarada como um terror da disciplina. O aluno vai bater o olho naquele monte de símbolo, aquele monte de letra, número. Isso acaba que apavorando os alunos um pouco, dependendo da forma que isso for representado. Os alunos, tipo as crianças, adolescentes, eles gostam muito de ser desafiados. Todo ser tem aí o potencial a ser mostrado. Cabe então o professor achar então essa chave que vai despertar o entusiasmo, a vontade do aluno em aprender e mostrar aí o melhor que ele tem a oferecer. Essa era a minha ideia que eu queria passar aí para vocês. Queria agradecer aí o Ricardo, obrigado, e o Yuri. Foi um prazer realizar esse trabalho com vocês aí. Até a próxima.